Então, eu chamo Eduardo Ledo, Antônio Teixeira e Marcelo Vera. O que eu queria dizer para vocês é que existem milhões de relações possíveis entre a psicanálise e a literatura, mas, sobretudo, ambas são práticas de linguagem, né? Então, a gente vai, na psicanálise, desfazer com a palavra os nós, né, que foram feitos com a palavra, né? E aquele que escreve, né, o escritor, não faz nada diferente disso. Para passar a palavra para vocês, para eles, no caso, vamos começar com o Eduardo Ledo, eu queria deixar com vocês, né, um pouquinho da epígrafe de Judith Grossman. Judith Grossman foi a escritora, né, que eu estudei durante o mestrado. Veja que coisa mais linda que ela diz. Eu vou passar o ano inteiro lendo o livro, como fiz com o poema. Ele prometeu. O mínimo de vezes que leio um livro é 5 vezes. E quando acabo, já me transformei no livro. Já sou o livro. Não preciso mais dele. Atiro aos peixes, ao mar. Judith Grossman, no livro Nascido do Brasil. Cada um fica à vontade para fazer uso da palavra, porque afinal de contas estamos aqui para resistir com a palavra. Então, com a palavra, Eduardo Ledo. Muito obrigado, Tânia. Mas é um imenso prazer estar voltando a FGE, né? E eu agradeço a FGE por ter incorporado nessa programação a psicanálise, as suas relações com a literatura. E esse encontro é um encontro muito especial para mim, porque, na verdade, é um reencontro com grandes amigos que nós temos uma longa história, pelo menos um quarto de século de contato. Nós somos, Antônio, Marcelo e eu trabalhamos no mesmo hospital na França. Participamos de muitas histórias em comum que foram revividas agora. Então, é um imenso prazer também, grandes amigos na plateia, e falar de um tema que me é tão caro, que é literatura e psicanálise, né? Veio bem acalhado, ou seja, amizade, reencontro, literatura, psicanálise e o encontro já duradouro, já há algum tempo, com a nossa amiga Tânia. Então, eu dizia que são dois temas maravilhosos para mim, né? Psicanálise e literatura. Mas a gente vê muita relação nisso. Infelizmente, muitos textos de psicanálise é uma técnica terapêutica, né, que se limitaria a isso. Na verdade, psicanálise é um fato de cultura. Ela vai muito além de uma técnica terapêutica. Ela é uma técnica, ou melhor dizendo, ela é um saber que dialoga, que tensiona a cultura, e por isso mesmo ela tem tudo a ver com literatura, com a cultura lá no senso e com a literatura em particular. Na verdade, essa história, esse casamento entre psicanálise e literatura, ela começa já nos primórdios da própria psicanálise, né? Freud, Sigmund Freud, então aquele que de certa forma foi, de certa forma não, que de forma inteira foi o criador da psicanálise. Freud era um leitor voraz. Contam os seus biógrafos que Freud, aos 16 anos, aprendeu a ler em espanhol, porque ele tinha uma adoração por Cervantes e queria ler o Don Quixote no original, o prazer da língua, né? Então, é bastante emblemático que Freud, que amava a literatura, que se interessou por um autor, e escolheu talvez o autor que foi o autor do primeiro romance moderno, né, que é o Don Quixote. Então, a psicanálise é toda ela permeada pela literatura. Freud dialogou, foi influenciado, influenciou diversos autores ao longo da sua vida, e a psicanálise continuou percorrendo esses caminhos, né? Então, chegando a Jacques Lacan, que foi um homem também perfeitamente inserido dentro da sua cultura, com diálogos com os seus autores, os autores que lhes eram contemporâneos.
Freud, ao longo da sua obra, ele faz citações de autores diversos. Então, William Shakespeare permeia toda a obra de Freud. Goethe, Schiller, ou, no caso, os autores de teatro grego, Eurípides, Sófocles. Então, Freud é um homem que emergiu para a psicanálise dentro já de um mar de literatura, né? Então, literatura e psicanálise sempre estiveram, sempre foram esses grandes companheiros de viagem. E é interessante perceber que, bom, além da formação de Freud dentro da literatura, Freud também dialogou com vários autores da sua época, né? Então, conta a história, segundo o biógrafo Thomas Mann, que era um grande leitor de Freud, advogou a causa de um prêmio Nobel para Freud. Prêmio Nobel de Literatura, que é interessante, porque se nós imaginarmos, o prêmio Goethe foi o que ele recebeu de fato, né? Que era um prêmio que dizem, na verdade, existe uma grande polêmica sobre o prêmio Goethe, porque diziam que não era um prêmio de ciência, mas de literatura. Na verdade, não é bem assim, porque o prêmio Goethe ele foi dado a várias pessoas que honravam a lembrança e a trajetória de Goethe, né? Freud foi um desses. Mas a candidatura ao prêmio Nobel foi o prêmio Nobel de Literatura, porque Freud, embora fosse um homem de ciência, mas ele tinha um estilo tão fabuloso que Freud considerado, a obra de Freud é de primeira grandeza como literatura, né? Ele era um homem que dominava o alemão e com grande estilo, e que infelizmente se perde muito nas traduções, nas diversas traduções, mas que ele era um grande literato, digamos assim, além de um homem de ciência. Então, Thomas Mann, Stefan Zweig, que dialoga e que encontra Freud em diversos momentos. Freud escreveu sobre diversos autores, ele faz interpretação de autores como Hoffmann, de obra, né, de autores como Hoffmann, como Jansen. E a psicanálise, então, foi sempre sendo influenciada e influenciadora do zeitgeist, dos anos do tempo, daquilo que acontecia na virada do século XX para o século XIX, né? E não é surpreendente que haja alguma influência, embora eu melhor dizendo que haja muita influência da psicanálise no romance modernista. Por exemplo, vocês sabem que até o século XVIII, sobretudo, os romances clássicos, né, tinham aquelas narrativas em que existia um sujeito ou um eu que era o narrador, e que normalmente essas narrativas eram permeadas por um discurso baseado na consciência. Algo de muito estranho e interessante começa a acontecer na segunda metade do século XIX, com o surgimento alguma coisa aconteceu na cultura europeia e que nós começamos a desconfiar de que as coisas não eram tão racionais assim, né? Isso em vários aspectos da cultura, não foi somente na literatura. Por exemplo, na Viena que Freud vivia, vários movimentos de vanguarda já questionavam aquilo que Freud vai dizer que nós até então supunhamos que nós éramos senhores dentro da nossa própria casa, o eu, né? Então, que muitas das nossas decisões, das nossas produções, elas, na verdade, não eram dominadas pela consciência, mas que existiria um subterrâneo dos nossos desejos, das nossas pulsões, que nos levaria a decisões e a produções que não seriam muito permeadas por aquilo que nós chamamos de consciência. Então, na Viena de Freud, por exemplo, o movimento de secessão nas artes, né, com Koska, com Klimt, e na literatura, na medicina, tudo era mais ou menos parecido com aquilo que motivou Freud a desconfiar que nós não éramos senhores dentro da nossa própria casa, do nosso eu, né? Que fossem subterrâneas, vamos dizer assim. Essa é uma expressão que Freud chegou a usar, hoje um pouco questionável, mas que elas determinavam essas nossas produções, os nossos desejos, quem nós éramos. E no mesmo momento, então, da emergência da psicanálise, o romance começa a mudar, né? Então, vocês se lembram das histórias de... o grande clássico desse momento seria James Joyce,
e que faz narrativas a partir do fluxo de consciência, que não é distante do sentido que é dado na psicanálise pela associação de ideias, associação livre de ideias, né? Em que os romances passaram a ter uma narrativa em que o pensamento em movimento dos seus autores, em turbilhão, representava, na verdade, era uma tentativa desses autores de representar o que se passava de fato no pensamento, né? Então, James Joyce, também a importância, por exemplo, da memória involuntária em Proust, ou Virginia Woolf, todo um momento de uma transformação na literatura se deu, que certamente, se não completamente, mas certamente influenciado por aquilo que era produzido pela psicanálise naquele momento. Então, dentro dessa trajetória, o que nós estamos observando? Psicanálise é muito maior do que um mero método terapêutico que é aplicado em pessoas que têm algum tipo de sofrimento, né, sofrimento mental. Então, a psicanálise ela é, de fato, um fato de cultura e que transformou a literatura e a cultura do século XX e agora do século XXI. Nós temos um andamento desse diálogo contínuo entre psicanálise e literatura. Esse percurso é interessante porque a psicanálise ela serviu, de certa maneira, como um contraponto a todos os discursos totalitários, moralizantes, né? A psicanálise é uma forma, de alguma maneira, é uma forma de resistência a tudo que é formalizado, formatado. Ela é uma resistência à coisificação do homem, à padronização do homem. Então, a relação da psicanálise com a literatura, ela foi uma relação de subversão da literatura que era feita até então. Freud, é interessante, ele tinha um alter ego na literatura. Freud, ele tem uma formação dentro da Universidade de Viena, ele estuda com um grande neurocientista vienense que se chamava Theodor Meyer. Ele vai à França estudar com Charcot, que é um grande neurologista da Salpêtrière, um hospital em Paris, e vai a Nancy estudar com Bernheim, que era também um outro grande nome da ciência psicológica, digamos assim, da França. Esse mesmo percurso foi feito por um outro indivíduo, que era um escritor que conheceu Charcot, que fez estágio com Bernheim, que estudou com Theodor Meyer e que foi um dos grandes nomes, um nome da vanguarda, digamos assim, da literatura austríaca do início do século, que foi Arthur Schnitzler. Schnitzler escreveu também, dentro dessa tradição de fluxo de consciência, tem um livro muito famoso dele, que se chama Breve Romance de Sonhos. Breve Romance de Sonhos, né? Que ficou muito conhecido por ter sido adaptado para o cinema por Stanley Kubrick, que foi o seu último filme, que é de olhos bem abertos, né? Bem fechados. É bom abrir os olhos. E esse livro é interessante porque ele utiliza um fluxo de consciência, né? Que mais tarde seria trabalhado, que seria levado ao paroxismo na obra de James Joyce. E, na época, foi considerado um livro pornógrafo, como também a obra de Freud, na própria Viena, né? E Freud se recusou a ler Schnitzler. E ele revela isso numa carta para Schnitzler, porque ele não queria ser influenciado, algo que ele falou de Nietzsche também. Freud diz a mesma coisa de Nietzsche, né? Então, que ele admirava bastante o Schnitzler, mas que evitou ler a obra de Schnitzler, porque a obra de Schnitzler, ele considerava Schnitzler na literatura como seu alter ego. Então, a literatura e a psicanálise sempre estiveram nessa relação de tensão, de provocação e por revelar o funcionamento do mundo. A psicanálise ela lembra muito aquela, dentro da literatura, a função dos sátiros do teatro grego, ou dos bufões nas narrativas medievais, que é aquela que revela o funcionamento do mundo.
de tal maneira que nos mostra o ridículo das nossas certezas, o ridículo de toda forma de totalitarismo e de moralismo. De tal maneira que hoje eu indicaria a psicanálise a cada um de vocês, mas também a psicanálise à nossa cultura e a esse momento dramático que nós vivemos de ascensão de totalitarismos e de moralismos na nossa cultura. Como é uma conversa, eu deixo um pouco esse tempo para criar algumas dificuldades para Marcelo e Antônio na continuação, e nós então trabalhamos um pequeno diálogo logo após. Obrigado a vocês. Bom, então, como o Eduardo disse, eu vou passar a bola agora para o Antônio, né, que vai nos dizer algo para animar o bate-papo. Tá bom? Obrigado, Tânia. Eu queria agradecer a você, queria agradecer o Eduardo, que me deu esse presente, a Márcia, de estar nesse lugar fabuloso, nessa feira literária extremamente prazerosa. Eu queria agradecer a todas as pessoas que se ocuparam em organizar esse evento. Eu queria que isso pudesse acontecer cada vez mais em mais lugares. E eu dizer então do quanto que eu estou feliz de ter recebido o presente de vir aqui. E o convite, quando me fizeram o convite de falar sobre literatura e psicanálise, me convocou justamente a eleger um ponto de articulação dessas duas dimensões. E o ponto que eu elegi diz respeito ao que eu poderia chamar de um Freud literato, no sentido em que quando a gente lê um texto de Freud, a gente é arrastado por algo de irresistível na prosa, na construção do seu texto. É uma leitura irresistível, uma leitura prazerosa, e isso me chama a atenção porque, embora Freud fosse um homem letrado, ele não era um literato, ele não se propõe a escrever literatura. Ele sempre se apresentou como um escritor científico, como um representante da ciência. E existe uma diferença muito clara entre o que a gente chama de um texto de proposta literária e um texto de orientação científica. A gente não deve esperar de um texto científico que ele venha nos seduzir, que ele tente nos encantar pela fórmula. Ou seja, existe alguma coisa da objetividade do texto científico que depende da neutralização da sua fórmula. Uma vez em que, quando eu abro um periódico científico, eu já estou com o meu interesse determinado pelo tema. Já quando eu vejo um texto, uma ficção literária, a coisa é diferente. O texto literário, a ficção literária, ela tem justamente o que a gente chama de uma categoria estética que visa a nossa sensibilidade, que visa o prazer do leitor. Então, o texto científico é um texto que visa a exposição, ele não visa produzir o efeito estético, ele visa a aquisição de um saber independente da sensibilidade do leitor. Enquanto que o texto literário, ele visa harmonizar aquilo que está sendo dito numa espécie de unidade estética da forma. Então, isso é um dado que me chama a atenção, porque o escritor científico, ele não deve sacrificar alguma coisa que ele tenta expor, porque aquilo que ele vai falar não se harmoniza com o efeito estético do que ele está dizendo. É o que Freud vai dizer, por exemplo, quando ele está falando da senhora, da atração de Dora. Quando ele escreve o caso Dora, ele fala da atração homossexual de Dora pela senhora K. E ele diz o seguinte: se eu fosse um escritor de um romance, eu não ia trazer esse elemento, porque esse elemento ele não se harmoniza com a narrativa do caso. Mas eu não sou um romancista, eu sou um cientista, e a minha obrigação é trazer aquilo que o objeto apresenta, mesmo que aquilo ali não se harmonize esteticamente com o que eu estou fazendo aqui. Então isso é interessante, porque Freud é um escritor científico, ele diz que ele está descompromissado
cometido uma sedução estilística de uma narrativa. E como é que a gente explica, então, o fascínio que a leitura de Freud tem por nós, se ele não quer nos ensinar? Como explicar que Freud a ele tenha sido atribuído o prêmio Goethe de literatura? Por que escritores como Marx e Freud, que são escritores orientados por uma espécie de exposição científica, por que eles causam em nós o efeito estético semelhante à leitura de uma ficção literária da melhor proveniência? Qual seria a questão que marcaria esse enigma? Como é que a gente explicaria isso? E a hipótese que eu achei por bem convidar vocês a examinar aqui é que, se na literatura você tem a criação de um tema literário, quando a gente está tratando do que vem falar Freud, ele não traz a criação de uma realidade, ele não cria nada, ele cria uma perspectiva nova sobre algo já existente. Então existe, como a gente poderia dizer assim, uma dimensão de convergência entre o que a gente chama de estágio estético da criação, que é o escrito literário, e o compromisso científico da exposição. E existe uma dimensão em que o compromisso estético e a exposição objetiva, elas vão se convergir. A dimensão em que exposição e criação literária se convergem é aquilo que a gente chama de ensaio, ou de escrito ensaístico. Ou seja, no ensaio, quando eu falo do ensaio, eu falo de um escrito no qual se combinam, sem se confundir, o cuidado estético da forma e a perspectiva objetiva de uma exposição conceitual. Isso quer dizer o quê? Que o ensaísta, ele não cria uma nova realidade, como fala o romancista. Ele provê algo que já existe, uma nova configuração. Ele nos convida a ver algo que já existe de uma outra perspectiva. Nesse sentido, você não vai ter a aridez formal do escrito científico no ensaio. O escrito científico, ele visa desubjetivar ao máximo a proposição da teoria. Já o ensaísta, ele busca o envolvimento estético, o prazer da sua leitura, como alguma coisa de essencial à sua transmissão. E o que haveria disso de essencial? Ora, a gente diz que no ensaio o engajamento expositivo do tema coincide com o cuidado estético da forma, na medida em que ele visa produzir no leitor uma transferência positiva, uma adesão a alguma coisa que deriva não do engajamento racional de um argumento, mas da maneira pela qual a sua expressão nos cativa. Porque quando eu construo uma nova configuração sobre um tema, eu estou chamando o leitor a ver aquilo a partir de um novo princípio. Ora, um princípio, por ser principial, ele não se alcança pela demonstração, ele não se alcança pela dedução. O princípio é por causa do princípio de uma visão. Aquilo ali, ele tem uma posição que eu chamaria de axiomática, ou seja, veja dessa forma. Mas essa forma não pode ser demonstrada, ela tem que ser convidada, ela tem que ser lançada no nível de uma sensibilidade. Ou seja, o princípio, por ser principial, ele requer alguma coisa que é fazer com que a pessoa que leia aquilo se sinta cativada por aquela maneira nova de ver uma mesma coisa. Não sei se isso fica claro até aqui. Então, o ensaio, o que ele é? Quando a gente fala do ensaio, o ensaio, como o próprio nome diz, o ensaio é uma experimentação. Ele é uma tentativa de transformar um domínio de saber, colocando ele a partir de um novo ângulo de visão, dando visibilidade a alguma coisa que não poderia ser vista. Por isso que o ensaio é sempre um campo de experimentação. É como se o ensaísta ele examinasse o seu objeto, ele o cheirasse, ele o sentisse, perguntando como é que esse objeto é assim, o que faz com que ele seja assim
e não de outra forma. E nesse aspecto, interessa menos conhecer o objeto como ele é dado num campo de conhecimento determinado, do que procurar uma nova maneira de ver esse objeto. O ensaísta, ele tenta expor a fecundidade de um novo ponto de vista. Ele oferece uma espécie de arte combinatória, capaz de criar a condição para que o objeto do conhecimento, surgindo sob uma nova luz, ele desperte no seu leitor uma sensibilidade, uma tendência que o torna acessível àquela nova configuração. Por isso que o ensaio, ele visa o apego natural do leitor pela forma lírica que a gente encontra na criação literária. Ele visa suscitar no leitor aquilo que o Pascal chama de conhecimento pelo coração. Ele visa despertar no leitor uma transferência positiva a essa maneira nova de ver o objeto. E a gente pode dizer que a escrita psicanalítica, ela é essencialmente ensaística, porque o que ela faz? Ela faz é trazer à luz, uma nova luz, alguma coisa que não tinha visibilidade. Quando Freud, por exemplo, pensa no sintoma do sonho no ato falho, o que ele faz? Ele nos convida a ver, a partir de uma nova luz, a ideia de que aquilo que parecia um sintoma errático, que parecia ser uma causa, que parecia alguma coisa casual, ele faz surgir um objeto estruturado, que é uma formação do inconsciente, mas um objeto cuja dessa nova perspectiva. Nesse sentido, a gente pode dizer que Freud, ele é essencialmente um escritor ensaísta. Ele lida com esse apego do leitor à forma lírica, porque ele está tentando convidá-lo a ver aquilo que não tinha visibilidade a partir de um novo ponto de vista. Mas seria, eu vou tentar fechar a minha fala aqui para depois a gente conversar mais, seria um erro confundir o ensaio com o escrito literário. Seria um erro confundir o ensaio com o escrito poético, porque o ensaio não almeja, não objetiva a forma estética como destino da sua narrativa. A forma estética do ensaio, ela se coloca como princípio, não como fim da sua destinação. É preciso que no fim do ensaio, a referência que estou usando aqui é a dor, sabe, conforme o Max Benz, eles trazem justamente essa ideia de que é preciso que no fim o ensaio rompa o seu envelope estético, ele rompa o envelope estético da sensibilidade para fazer surgir o engajamento expositivo do cientista que visa produzir uma transformação pela aquisição do conhecimento. Do mesmo modo, a gente poderia dizer que se uma psicanálise ela depende da transferência, ela depende de criar uma transferência positiva, uma sensibilidade àquilo que acontece ali, essa transferência ela está no princípio, ela está em alguma coisa que permite uma psicanálise, mas ela não pode ser o fim, ela não pode ser o objeto que a psicanálise ela tem que produzir. Assim como o ensaio deve romper o seu envelope estético, ele deve romper aquilo que torna possível a sua transição, a psicanálise ela necessita, no seu final, ser capaz de romper a transferência do sujeito como psicanalista, para que ele possa justamente se ver como autor de um saber inconsciente que não dependa da suposição de um saber ao outro. Aqui durante o processo ele poderia dirigir a sua transferência amorosa à sua sensibilidade. Então seria um pouco essa ideia que eu julguei interessante de convidar vocês a pensar de que maneira que a psicanálise ela pode ser pensada no nível de uma ensaística principal. Obrigado. Mais uma via, né, aberta para a gente do diálogo da psicanálise com a literatura. E
Eu, particularmente, enquanto escutava o Antônio, fiquei pensando na relação nossa com a arte, de um modo geral, não só com a literatura, porque alguma coisa você falou, eu não vou saber dizer agora o que foi, e aí eu passo também essa questão para vocês, de que a gente é fisgado, né? Em algum ponto, quando a gente vê um filme, quando a gente vê um livro, a gente é fisgado por algo ali que diz muito da singularidade de cada um. E eu resgato isso a partir do que o Eduardo falou também, a questão da resistência, a psicanálise e, ao meu ver, a literatura, como desalojadoras da palavra, digamos assim, visa a resistência da singularidade também, contra esse momento que a gente vive de para todos, que a internet também contribui. Marcelo Veras está lançando o livro Selfie Logo Existo, que nos traz, dentre outras vertentes, a possibilidade de trabalhar o tempo da instantaneidade que a gente vive. Está no bolso a possibilidade de nos vermos sem muitos esforços. Que efeitos isso tem nas nossas vidas? Então, passo a palavra a Marcelo e deixo a questão para vocês, que cada um possa pensar em que ponto a literatura fisga cada um de vocês. Falei da arte de um modo geral, mas o que nos interessa aqui é a literatura. Então, Marcelo. Muito boa tarde, a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Foi um convite, o próprio Antônio falou, e desde ontem a gente vem vindo, Eduardo, parabenizo principalmente a Mucogeco dessa celebração. Muito tocante, porque é uma celebração da palavra, da palavra escrita, e ver tantas pessoas interessadas pela palavra num momento que a palavra está desvalorizada, reduzida praticamente a um sinal, a um signo, já é para mim assim a prova de que há resistência. E não precisava nem do título, é quase tautológico. Aqui é a prova de que resistimos, estamos resistindo pela letra e pela palavra, não é? Bom, eu, talvez um pouco diferente do Eduardo e do Antônio, o que eu pensei trazer para vocês é um trabalho que eu escrevi, eu escrevi esse livro, O Selfie Logo Existo. Tem umas pegadinhas que eu mostro para vocês, talvez quando vocês forem olhar a capa do livro, vocês vão ver que a letra I está tirando um selfie. E que essa letra I tirando um selfie, ela vira um fractal com várias letras I no interior, e isso é a rede social. Então é uma brincadeira, que muito feliz, esse livro eu sou muito agradecido, principalmente a Cláudia Paulo, que foi o diagramador, que é da editora Corrupio, e que tem assim, todo um tratamento que junta imagem, edição e palavra. E que eu queria muito isso, porque na verdade é um livro de fotografias também, Ele é um livro onde eu exponho minhas fotos, então ele é um livro de fotos, textos, textões, textos pequenos e às vezes frases, ou seja, na verdade nesse livro eu tento fazer um exercício da palavra em diversas formas, inclusive existe algo que vocês, se quiserem ver depois, não vou mostrar aqui, em muitas das minhas fotos são fotografias de palavras. Então eu reduzo também a palavra a sua função quase que imagética também. Então tem um pouco de estudo nesse livro, que eu diria que é um livro bastante diferente do que eu já tinha escrito até então. É um livro que eu falo de mim, é um livro que eu me exponho, e eu tenho que confessar para vocês que, por falar de outros livros, eu já falei da Loucura Entre Nós, A Felicidade Sintoma, esse livro, toda vez que eu venho assim para ficar, quando eu estou na frente de vocês, eu fico um pouco de vergonha. Me dá um pouco de vergonha, assim, porque às vezes eu lanço um texto no Facebook, depois eu fico, gente, estou com vergonha, acho que eu me excuso um pouco de mais, um pouco de menos. E aí eu queria dizer para vocês que esses textos são meus escritos, mas não são escritos sem vergonha. Eu acho que introduzir a vergonha no mundo de hoje, no Facebook, um certo véu da vergonha é fundamental. Porque um dos aspectos que eu queria tratar nesse livro é como perdemos a vergonha,
que é um elemento fundamental, como a gente vê em Freud, né, no mal-estar da civilização, para que possamos conviver entre nós. Então, esse livro, que é um livro com vergonha, né, um livro meio envergonhado, mas é um livro também que ele é escrito como me parece que esses textos foram sendo construídos. São textos que se trazem a vergonha porque eles são indissociáveis de uma certa condição afetiva. Então, seria talvez, não sei se um anti-ensaio, talvez, né, vamos deixar isso para o Antônio me dizer, mas é exatamente um texto onde aquilo que se espera talvez de um psicanalista, que seja um bisturi que dissegue, Freud explica, não é nada disso. Isso aqui é um psicanalista que tem uma janela para o mundo, que são os meus pacientes, porque na verdade eu vou livro trancado numa sala, né, um canal, mas eu saio muito pelo grupo também, eu ando, eu fotografo, eu vejo. Então essa escrita é uma escrita, como eu selecionei aqui, pequenos parágrafos que mostram assim, momentos onde quando eu sinto que alguma coisa no mundo, eu preciso dar um tratamento àquilo, e eu sinto que o melhor tratamento que eu posso dar é pela palavra. Porque o Lacan coloca um troço, é o seguinte: a gente tem um instante que a gente vê uma coisa, aí a gente precisa de um tempo para compreender, e aí vem o momento de concluir. Ora, o que a gente percebe no mundo contemporâneo é que a gente, no instante de ver, a gente vai para o momento de concluir sem tempo para compreender. A gente nem compreendeu e já está passando uma mensagem no Facebook adiante. A gente nem tratou de tratar aquilo ali por palavras, e a gente já está julgando, por exemplo, não é isso? Então, todos esses textos são tempos para compreender, que foram necessários para mim diante de momentos na vida que eu sentia, eu preciso escrever isso aqui para a partir daí talvez ter um momento de concluir. O momento de concluir então pode ser o sente, né? Lá você aperta o dedo eu cito aqui, por exemplo, eu tenho um manual de autoajuda lacaniano, né? Está aqui, onde uma das coisas que eu coloquei é: não adianta chorar no WhatsApp enviado. Porque não adianta, vocês podem dizer que pode apagar, mas é pior ainda, se alguém te manda uma mensagem e tem mensagem apagada, isso tem trazido mais devastações no meu consultório do que se tivesse ficado a mensagem. Né? Isso chega. Na Comédia dos Sexos a gente percebe isso, como o marido manda uma mensagem e apaga para a mulher, vocês não têm ideia do caos que isso pode trazer, né, no relacionamento. Mas esse livro, eu busquei nesse livro, tanto que é o primeiro texto. O que eu escolhi como primeiro texto? Esse título, que é Como Ser um Fracassado e Influenciar Pessoas. Por quê? Porque eu adoro o manual de autoajuda, eu vou para o povo, eu fico me divertindo, não compro, eu tenho vergonha, mas eu leio ali escondido, né, nas livrarias, e você sai com a sensação de que vai mudar o mundo, né? Dura uns 15 dias, você encontra todas as formas. Então, como ganhar R$1 milhão, como encontrar o marido perfeito, como ter o corpo e a barriga da Gisele Bündchen. Só que eles fazem os livros, e para um que passa no concurso da Caixa Econômica, 5 mil perdem. Para um que vai ganhar R$1 milhão, nós temos 10 milhões que não ganham R$1 milhão, e ninguém pensa, nem seja mercadologicamente, é bom fazer um livro para esses 10 milhões, não para aquele que vai ganhar. É bom que em algum momento tenha um livro que diga: atenção, salvo assim, uma sorte muito grande, você não vai ganhar esse R$1 milhão. Então ele, nesse sentido, ele é um pouco também um anti-manual de autoajuda, onde eu tento escrever um pouco, introduzindo elementos para mim são importantes, como por exemplo, as pessoas desaprenderam a ter frustração. Né? Então as pessoas estão universalmente dando um tratamento para a frustração, que para mim é fundamental na vida de todos nós, chamando isso de depressão. E qual é a diferença de chamar então essa epidemia? Eu discordo completamente da OMS, Organização Mundial da Saúde, quando ela coloca assim, que estamos diante de uma epidemia de depressão. Para mim, nós estamos diante de uma epidemia de mal-estar na civilização, ou seja, eu acho que a gente tem hoje em dia instrumentos que fazem ricochetear, né, aumentar, amplificar a questão do mal-estar de tal maneira que aí se dá um tratamento mercadológico a isso. Todos vocês sabem que para cada deprimido chorando, nós temos um vendedor de antidepressivo sorrindo. Por isso que eu escrevo, uma das frases do meu livro é: quem ri por último, Rivotril.
isso, o que me permite com o Rivotril é essa ideia de tentar subverter, eu falo de coisas sérias, da medicalização da existência, nessa patologização da falta, que é algo que eu acho que é um grande desafio, ter alguém que resista a cair nos charmes, né? De tentar obturar essa falta que faz parte da vida, né? E é claro, isso me faz passar por textos que são muito delicados às vezes. Eu tento dar um tratamento a isso. Por exemplo, tem um texto que eu chamei de Nem Sempre Queremos o que Desejamos, que é a história de uma mulher que sofreu enormemente, como vocês conhecem tantas histórias, passou 10 anos, gastou uma fortuna, o casamento foi para o espaço para tentar engravidar de um filho, já na faixa dos seus 44 anos, 45 anos, e uma equipe multidisciplinar, onde então ela era acompanhada por uma grande equipe em torno de tentar fazer essa mulher engravidar, e finalmente essa mulher engravida. E o que acontece? 3 meses depois ela chega para o médico e fala: eu não aguento ter esse bebê, eu preciso abortar. E isso deu um sentimento de ódio da equipe muito grande com relação a essa mulher, quando na verdade talvez essa equipe não tenha conseguido ligar. Se ela não estava conseguindo engravidar, é porque nem sempre aquilo que a gente pede é o que a gente quer. Existe uma diferença entre demandar, querer e desejar, que hoje se fundiu no mundo contemporâneo. Por exemplo, eu conheço pessoas que só pensam nas drogas e querem muito largar as drogas, mas o desejo está ligado às drogas. Eu conheço pessoas que vêm no consultório que querem muito não ter determinada orientação sexual, mas só têm desejo por determinada orientação sexual. Ou seja, a gente quase que pode dizer que entre querer e desejar existe um abismo, que é o mal-estar da nossa condição humana, e a gente sofre muito por isso, né? Então, esse livro me fez... é um livro que foi já um exercício de ir para o Facebook. Todo mundo pode achar maluco um psicanalista e parar no Facebook. Eu fui até por curiosidade no começo, né? E aí o Facebook eu fui percebendo que é um lugar onde você catalisa ódios enormes, né? Às vezes paixões exacerbadas, mas eu não fiz 1 milhão de amigos como o Roberto Carlos, mas eu tenho assim diálogo com verdadeiros amigos do Facebook. Eu converso com pessoas que eu troco ideias, onde eu coloco minhas questões. Então eu gosto muito de ter isso ainda como instrumento, mas lembrando uma coisa: o Facebook ele é como um rio. As palavras vão passando, as imagens, as obscenidades, depois vem uma ópera dessa forma com Pavarotti, uma propaganda, sei lá, de um hotel, não sei onde, que já sabem que a gente está querendo para aquele lugar, e aí já vai. Ou seja, vai naquele fluxo. Eu aprendi esse fluxo de letra efêmera. E o livro é um exercício de, ali onde havia uma letra efêmera, colocar uma âncora, para eu tentar a partir dali sedimentar as minhas coisas e dar esse tempo para compreender. Então eu vou pegar, para concluir assim, eu vou pegar pequenos pedaços e vou explicar um pouco. Um deles está aqui, ó, na página 34. Mais um aqui, ó. Esse texto é um texto que eu escrevi e que se chama Sobre uma Menina Só. E eu escrevi a partir de uma noite do dia 21 de maio de 2016, quando uma adolescente de 16 anos foi estuprada por quase 30 rapazes. Vocês se lembram dessa história? E foi uma história que eu observei muito que estava sendo escrito naquele Face. E aí eu escrevi, eu não vou dizer o texto todo, mas eu vou ler um parágrafo desse texto. No caso dessas pobres meninas estupradas, reduzidas a objeto de destruição, não me sinto confortável em chamá-los, os estupradores, de monstros. Dito isso, não tiro deles a responsabilidade ética que lhes cabe. Mas a responsabilidade em jogo é muito maior do que reduzir o mal aos 30 estupradores e pensar que a sociedade precisa simplesmente eliminá-los. Esse pensamento é redentor. Teríamos a vingança encarnada, carne por carne. Esses 30 também virarão carne nos presídios e todos passarão pela experiência de ter a alma lavada. O mais inquietante, contudo, é que os verdadeiros fatores que permitem que o aumento dos estupros, crimes homofóbicos, crimes raciais ou contra os loucos ocorra, fique esquecido por trás dessa redenção. Então, nesse certo linchamento virtual,
aparentemente lavamos a alma e, na verdade, esquecemos os verdadeiros instrumentos, né? Que estão ali como discurso correndo e nos ameaçando. Então isso nos coloca uma questão que é como localizar o mal no dia de hoje. Isso que fica tão, né, a gente ouve tanto citar Hannah Arendt, a gente consegue pensar no caso Eichmann, mas não, essa é uma questão que a todo momento a gente percebe, por um lado, tentando a extirpação do mal, como se fosse possível extirpar o mal em nós, extirpando o mal no outro, e ao mesmo tempo uma certa patologização do mal, que leva, por exemplo, como eu tenho um artigo aqui, a geneticistas americanos estarem usando o cérebro dos matadores em série suicidas nos Estados Unidos para ver se, com certeza, eles acreditam ter uma base genética para tal crueldade. Ou seja, tentar essa patologização, né, que explanta um pouco exatamente a ideia de que todos nós somos vulneráveis ao mal, e é por isso que é preciso que eu fale um pouco essa barreira da vergonha. Eu vou citar um outro textinho, são pequenos, viu, Tânia? Depois a gente conversa, mas eu queria citar esse aqui, que está, o que é expulso pelo simbólico retorna no real. Esse texto eu escrevi num dia que muitos de vocês foram para o Facebook e escreveram o texto. Um amigo nosso, muito querido, Gilson Yamin, que depois saiu do Facebook, e aí um dos textos que eu escrevo aqui é carta para um amigo que saiu do Facebook, só que depois ele voltou, tem uma nota de pé de página do Facebook. Mas foi aquilo que Gilson chamou de a noite da infâmia, que foi aquele dia, o dia da infâmia, foi aquele dia que assistimos ao julgamento na Câmara, aos deputados todos votando o golpe, né? E aí eu escrevo algo, o título é O que é expulso pelo simbólico retorna no real, que é uma meia-lei de Lacan que eu utilizo aqui, e onde eu faço um comentário trazendo algo que Shakespeare sabia falar isso também antes de Lacan, falando sobre esses que votaram por esse golpe, pela saída de Dilma Rousseff. O ouro de tolo desses senhores é achar que pode decidir o sentido das coisas ou mesmo o sentido da história. O que mais o tolo abomina é o retorno no real da verdade que ele tanto quis esquecer. Hoje, durante o dia, todos estavam bem acordados em suas tramas, negociações e estratégias. O que eles esquecem, esses senhores que votaram, é que à noite eles vão dormir e irão sonhar. E nos sonhos nós nunca somos livres, porque nos sonhos eles encontrarão sua verdade que tanto quiseram apagar. Ou seja, quando dormimos, nós temos encontro com a verdade que muitas vezes ocultamos. E é isso que me faz ainda ter esperança de que as coisas podem mudar. Porque todos dormem, todos sonham, né? Depois eu tenho um texto que eu fiz, um pequeno parágrafo que eu queria trazer para vocês, que me incomodou muito. Esse chama-se As Santas Mortas e o Dia Internacional da Mulher. Que me incomodou profundamente, em pleno Dia Internacional da Mulher, quase 30 meninas na Guatemala que estavam num abrigo porque tinham sido vítimas de violência sexual, tenham morrido queimadas porque queriam denunciar as más condições do abrigo onde elas estavam, né? Ou seja, a gente sabe que um abrigo é uma prisão disfarçada muitas vezes, e essas meninas elas foram estupradas, violadas, foram segregadas em um abrigo infecto na Guatemala, e ainda ali, quando elas vão se revoltar por essa condição, elas morrem queimadas em pleno Dia Internacional da Mulher. E aí eu começo um pouco dizendo que é o meu caso mesmo. Eu digo assim, eu preciso falar isso com vergonha, que eu falo de mim, né? Sou ateu, que não é nenhuma novidade. Ainda assim, um dos fenômenos que mais me interessa e comove é a fé, né? Hoje elegi no mínimo umas 30 santas. Em pleno Dia Internacional da Mulher, chega a notícia dessas meninas que morreram no incêndio na Guatemala, né? E aí eu escrevo para elas: minhas pequenas santinhas, vocês vieram ao mundo para sofrer toda espécie de abuso
exclusão e submissão que o mundo finge tentar eliminar. Vocês se rebelaram e morreram. Se serve de consolo para alguém, vocês me convenceram em um crente. Acredito na dor e na coragem de vocês. E por último, também vai ficando religioso, né? Aí eu acabo, então, aí eu resolvi, já que eu estou ficando bem religioso, eu resolvi acabar com uma oração. Então, o último texto do livro é uma oração que é assim: oração para hoje. Orai pelos professores, orai pelos cientistas, orai quando matam um trans ou um travesti no Brasil, ou seja, a cada 25 horas uma nova prece. Orai por cada mulher estuprada, uma prece a cada 11 minutos. Orai por cada brasileiro que despenca da classe C, milhões de preces. Pelos alunos da UERJ, pelos que não têm tornozeleiras nem advogados, pelos que acreditam na educação, pelos que querem arte sem repressão, orai. Orai quando matam um jovem negro no Brasil, uma prece a cada 23 minutos. Orai para que não patologizem nosso desejo, nem criminalizem nossa revolta. Tendei os que segregam em nome de Deus, mas, sobretudo, protegei-nos dos que querem fazer o bem. Os piores retrocessos são feitos em seu nome. A memória de fatos passados mostrou-se incapaz de deter novos retrocessos. Abençoai então os tolerantes, os verdadeiros. Então é mais ou menos isso aí. Se pudesse identificar, seria interessante. Ok, sou Maurício Meirelles, sou escritor e arquiteto. Um comentário sobre a fala do Antônio. Nós sabemos que Freud era um sedutor, né? E essa sedução em Freud se dá no plano do que está sendo discutido aqui, no nível da linguagem, né? Que é um componente essencial de todo texto literário de qualidade, né? É a capacidade do autor de seduzir o leitor. Mas o que me ocorre sobre o que você falou é que talvez a gente colocar as coisas um pouco na perspectiva do leitor, né, de como um texto é lido, talvez nos ajude também a criar alguma complexidade em relação a isso. No seguinte sentido, a arte, a partir dos anos 60, ela se torna profundamente relacional. O que me ocorre agora, como exemplo, não é nem da literatura, das artes visuais, mas eu penso, por exemplo, nos bichos, da Lydia Clark, né? Que é um objeto em que a construção do sentido depende, do sentido artístico, depende intimamente do espectador, né? Como a construção do sentido em literatura, me parece que depende fundamentalmente do leitor, né? É o que o Ricardo Piga fala. Ler é um ato tão criativo quanto escrever, né? Então, por exemplo, Euclides da Cunha em Os Sertões. Eu posso ler Euclides da Cunha como um geógrafo, como um cartógrafo, como um botânico, como um antropólogo e como um artista, porque ele tinha um domínio incrível da linguagem, né? Ele nos seduz pela linguagem. E assim que eu leio Freud, né? Eu não sou um psicanalista, não tenho uma formação nessa área, mas eu sou um leitor e leio Freud como um grande autor de literatura. Então, eu acho que esse poder, né, que pertence à dimensão do leitor de todos nós que estamos aqui na plateia nesse momento, né, como leitores, como ouvintes, a nossa atitude na construção daquilo que é arte ou não é arte, do que é literatura ou não, depende da forma que a gente lê, né? Às vezes não depende nem tanto de quem escreve. Era isso, mais um comentário. Obrigado. Olá, eu sou Roberto, professor, acredito que tenha muitos professores por aqui. Eu já me interesso por uma perspectiva assim mais de criador, de quem cria do ponto de vista literário, né? Cuidado com a fala de vocês, porque uma pessoa que eu encontrei aqui recentemente, ela me disse que uma personalidade borderline são pessoas muito criativas,
São pessoas que, se elas fugirem de uma linha, elas entram em surto, mas se elas estão dentro daquela linha, ela é uma pessoa muito criativa. Nós, professores, a gente se interessa muito por isso. O que leva uma pessoa a criar, a ser uma pessoa criativa? Os professores, muitas vezes, eles botam a criatividade de uma pessoa pela forma como eles abordam, como lidam com a educação. Muitas vezes eles embora, a pessoa fica sem criatividade, com dificuldade numa redação, uma coisa assim, né? Já que a psicanálise tem essa relação com a cultura, já que a gente pode ver como uma experimentação que levaria uma pessoa a ser mais criativa, desenvolver seu potencial, ser uma pessoa mais bacana, mais aberta, né? Que seja de preferência até de esquerda, contra o voto. Então, enquanto vocês vão pensando, vamos ver o que os colegas aqui pensam. Suas ideias. Estou começando pela ordem, no caso das observações de Maurício e sobre Alberto. O primeiro texto de Freud que eu li foi o Mal-Estar na Civilização. E foi um texto que me capturou, porque de certa maneira me revelou algo que eu não via, né? Sobre em que mundo vivemos, de que forma a cultura nos formata, nos limita, também nos abre portas. E foi um texto que eu li muito por esse aspecto, muito mais do que por esse aspecto de revelação, pelo aspecto estético. Foi um texto que me capturou profundamente. E eu concordo com você, dizendo que a obra de arte ela é uma criação de duas vias, né? O leitor, o apreciador da obra, de certa forma, ele se torna um coautor, e é sempre algo como uma espécie de um diálogo que estabelecemos. No livro do autor, parece que Antônio é bastante feliz, porque é o propósito do ensaio, né? Que propósito o autor de um ensaio tem? Apenas o seu trabalho é pautado simplesmente pelo aspecto estético, pela forma, ou, como no caso de Freud, pela transmissão de um saber, né? Freud ele tinha muito mais o desejo dessa transmissão do que da forma, mas ele era um artista da forma, né? Ele sabia lapidar o seu alemão, né? Infelizmente eu não falo alemão, para poder deveria ter feito como ele fez com Cervantes e em algum momento estudar o alemão para apreciar em toda a intensidade a beleza da língua, como Freud lapidava. Mas eu devo dizer que eu fui capturado pela tradução da tradução. Você sabe, durante muito tempo a tradução de Freud para o português é uma tradução não do alemão, mas a tradução que foi feita para o inglês, por James Scratcher, e que depois foi traduzida para o português, e que ainda assim me capturou pela beleza, que até hoje eu não tenho muita certeza se é a beleza da escrita de Freud ou do Scratcher, mas o fato é que no primeiro momento eu fui capturado por esse estésico, né? Não apenas estético, mas no estético da beleza e como a língua me tocava. De que forma podemos ser criativos? Bom, aqui tiver uma resposta absoluta sobre isso para me dar, mas certamente pela singularidade, pelo desejo singular, pelo um a um, que a psicanálise de certa forma nos revela, né? Porque muitas vezes pessoas raras, diferentes, são criativas porque não são formatadas pelos imperativos de uma dita, uma suposta cultura, que é formar, na verdade, estándares, pessoas que pensam da mesma forma, que se comportam da mesma forma. Então, os raros, de uma maneira geral, não apenas os borderlines, e as pessoas que talvez não se enquadrariam em diagnósticos como nós formatamos hoje em dia,
as pessoas que não se enquadram e que resistem a essa estandarização são as pessoas criativas, né? Lacan dizia que a própria paranoia, por exemplo, a psicose era um trabalho de criação. Os delírios são trabalhos de criação. E, de certa forma, todos nós deliramos de alguma maneira, nós criamos o tempo todo, porque criamos para não nos matar, para não sermos a repetição do mesmo. Né? Não sei se teve essa questão, é assim que eu vejo. Marcelo? Queria agradecer ao Maurício e ao Roberto pelas questões que eles colocaram. Elas tocam um ponto que eu acho muito crucial da discussão, que é normalmente relacionado ao fato de que normalmente a gente divorcia criação de exposição. Quem expõe algo não cria, quem cria não expõe. E um dado muito importante da psicanálise é que a gente percebe que o sujeito, ao expor, ele se pega criando. Ou seja, uma pessoa, ela começa a relatar um sintoma, ela começa a expor um problema e, de repente, ela percebe, ela se surpreende por algo que ela mesma disse. Um axioma fundamental da psicanálise é que a gente não sabe do que a gente está falando. Quando eu estou expondo alguma coisa, eu me vejo surpreendido por algo que eu estou dizendo, não sabia. Meu paciente que estava dizendo da maneira pela qual ele corrigia o pai era um tabagista e estava com efizema. Ele estava corrigindo o comportamento do pai dele, impedindo o pai dele de fumar. E ele percebe ao longo da exposição que corrigir o pai dele era pretexto para dirigir a esse pai uma agressividade que ele não tinha se dado conta de que ele tinha. Ou seja, alguma coisa da exposição fez surgir algo que ele não esperava expor. Então a gente vai perceber que na experiência da psicanálise, algo se cria na exposição, e esse algo que se cria é algo que ganha visibilidade. Ora, dar visibilidade a alguma coisa, no nível que a gente chamou de ensaio, gerar uma nova configuração, é um dado muito importante, porque você falou da relação do Borderline, a psicose. Existe um parentesco muito orgânico entre a loucura e a criação, porque o que é muito clássico na loucura é justamente a não submissão do sujeito ao que seriam as regras da exposição. Um pedreiro, quando eu era criança, as pessoas dividiam os muros com cabos de vidro para o ladrão não pular o muro. Não sei se isso existe ainda por lugar. Não é aquelas cercas de Auschwitz que eles criaram hoje para separar. Mas o pedreiro, quando ele coloca cabos de vidro no muro, ele não fica procurando a cor das garrafas que ele está usando. E o arcebispo do Rosário faz um ready-made, ele pega um pedaço de muro com cabo de vidro e vê uma composição cromática que o pedreiro não tinha percebido, ou seja, ele percebe uma criação fora da intenção de criar e dar aquilo uma visibilidade. Ora, a gente pode dizer que uma maneira que consiste em dar visibilidade a uma criação, ela passa muito frequentemente não por você tratar do paciente, mas por você ser capaz de tratar do outro. James Joyce não teria visibilidade antes do surrealismo. Se ele escrevesse Finnegan's Wake no início do século XIX, ele seria enterrado, não sei onde ele ia parar. Mas a gente não ia conhecer aquilo que ele faz se não houvesse uma modificação do outro, uma modificação do que a gente chama de configuração social do grande outro. E independente de Freud estar tratando de um paciente ou de um psicótico ou de uma pessoa, a psicanálise ela vai gerar, um dado fundamental, que ela vai gerar uma modificação do outro. André Breton procura Freud
o surrealismo se inspira naquilo, aquilo faz com que a literatura pegasse, pudesse dar visibilidade para os visíveis até então. Então a gente pode dizer que a psicanálise, ao ter operado essa mudança de configuração, ela fez existir uma coisa que não tinha existência, não tinha visibilidade, e nesse sentido a gente pode dizer que a exposição ela se confunde com alguma coisa que a gente pode colocar no nível da criação. Ok? Uma ideia Não vou então, porque tem que concluir, vou falar rapidamente. Ontem, por sinal, eu tive também a felicidade de poder debater, até com uma plateia bem jovem, um filme que veio no meu livro A Loucura Entre Nós. E trata um pouco exatamente do projeto Social Criar o Mundo, que é um projeto que eu coloquei para funcionar, eu acompanhei de perto. E nesse filme, inclusive, a gente mostra um pouco isso, por exemplo, a história de Josi, que é uma pessoa que eu gosto muito, que era uma pessoa que vinha das internações psiquiátricas diversas, e que encheu o saco um dia de ficar com aquele monte de remédio que ficava guardando caixas e caixas. Ela pegou, juntou aquele monte de caixa, fez vestidos e fez um desfile de moda na Biblioteca Central, de grande repercussão. Então, aquelas caixas, as caixas mesmo do remédio, assim, o Arthur disse do Rosário, ele desfiava o lençol para dali fazer o fio que ele ia bordar os mantos, fazer arte. Então, a Josi ela fez um desfile de moda cheio de caixas de fluoxetina, de Depaquene, Rivotril e por aí dá, e ela deu um tratamento novo a isso. Nós tivemos aqui, infelizmente perdemos, não tem um ano ainda, talvez um dos lobos mais excepcionais que a Bahia conhecia, que é Reinaldo Eckenberger. Reinaldo Eckenberger, que inclusive aqueles que quiserem ver, salvo engano, ainda está à exposição dele no Palacete das Artes, eu convido a quem for em Salvador para ver. E Eckenberger, uma pessoa muito próxima a mim, um amigo, ele fez o seguinte, ele catava pias, como Marcel Duchamp, pias velhas, e em cima disso ele fazia obras de arte, e essa coleção de pias se tornou uma exposição chamada Piadas, não muito engraçadas. E duas dessas pias ele me deu de presente, eu tenho no meu consultório na minha casa, que ele me deu, que são as terapias. Então, eu gosto muito desse contato que ele faz. Ele teve essa brincadeira, que era ele mesmo, ele diz, olha, eu sou louco, preciso tomar remédio, tudo isso, mas ele tinha esse cuidado com a loucura de fazer um vits, né? Uma piada, como se fala, uma piada, que é você pegar a palavra e materializar essa palavra numa coisa e fazer de algo banal uma criação, entendeu? Se puderem, deixem de lá ver o Palacete das Artes, né? Ele é muito, muito doido. Tem mais alguma questão, gente? Ali. Então a gente vai recolher a questão dela, a mesa faz os últimos comentários e a gente encerra. Boa tarde, meu nome é Laís, sou jornalista, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre uma questão que me fascina muito nos romances, na literatura, é essa questão do fluxo de consciência, né? Assim, alguns livros como Crime e Castigo, né, me deixam muito fascinada. Enfim, como que os autores eles criam esse perfil psicológico, se existe uma base, né? Enfim, claro que cada autor tem a sua fonte, né, de criatividade, de inspiração, mas assim, como que a psicanálise vê isso, a psicologia, eu fico sempre muito instigada como eles conseguem, alguns autores conseguem escrever com tanta maestria o pensamento humano. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto que eu gosto bastante. Bom, começando sobre o fluxo de consciência, na verdade, eles falam da tradição de fluxo de consciência na literatura,
E isso vem desde, se você for pegar a origem disso, você vai em Santo Agostinho, nos doutores da igreja, em Santa Teresa d'Ávila, mas ainda não era formatado como tal, ou seja, era algo de forma intuitiva, você encontrava, mas o desenvolvimento, provavelmente, do fluxo de consciência como um artifício literário, conscientemente utilizado dentro da literatura, surge provavelmente com um autor francês que se chamava Edouard Dujardin, que escreve na primeira etapa do século XIX um livro que se chama Os Loureiros Cortados, ou Os Loureiros Estão Cortados, que aliás James Joyce, ele na primeira edição de Ulisses, ele rende homenagem, numa introdução, a Dujardin. Existe uma certa confusão e uma certa polêmica dentro da própria literatura, se nós podemos chamar de diálogo interior, o fluxo de consciência. São duas coisas provavelmente diferentes. Em Dostoiévski, você tem aqueles diálogos interiores, mas não é exatamente o fluxo de consciência que você vai encontrar em Schnitzler, ou em Joyce, ou em Virginia Woolf, né? De certa forma, a diferença principal seria que o fluxo de consciência, como o próprio diz, é um borbotão, um grande rio que não para, enquanto que o diálogo interior, de certa forma, também é modulado pela consciência, pela organização da narrativa a partir daquilo ali. Mas, bom, se não são a mesma coisa, tem certamente um certo parentesco, né, uma tentativa de dar forma ao pensamento humano nas narrativas que até então não existiam, porque era sempre a partir de um meio imperativo, dono de si, que fazia aquelas narrações. A semelhança disso com a psicanálise e a aproximação disso com a psicanálise está naquilo que nós falávamos há pouco. Então, quando Freud desenvolve um método em que ele abandona o método de catástrofe que desenvolvido com Breuer, e que vai prescrever, digamos assim, as associações livres, em que você fala livremente e que você é surpreendido todo o tempo pelo que você diz, né? Aquela surpresa que revela o nosso inconsciente. Isso tem influência nesses autores. Por exemplo, Joyce, certamente, sabe-se que ele leu a interpretação dos sonhos, há alguns relatos, entrevistas e outras coisas sobre isso. Então, embora ele não coloque essa influência de maneira explícita, certamente a psicanálise dialogou, tensionou, teve alguma importância no desenvolvimento do fluxo de consciência na obra de Joyce e todos aqueles que produziam. Sabe-se, por exemplo, que Virginia Woolf, a editora Clatin, com o seu marido, Leonardo Woolf, foi a editora que primeiro editou os livros de Freud na Inglaterra. As traduções de Stretcher, que fazia parte, inclusive, do grupo de Virginia Woolf, foram editadas por Virginia Woolf e por Leonardo Woolf. Então existia uma troca de figurinhas todo o tempo e a literatura influenciou e foi influenciada, e o fluxo de consciência era um fenômeno daquele tempo, né? Aquilo que a gente chama de zeitgeist, fazia parte da cultura aquelas experimentações para que algo de novo surgisse naquele mesmo momento. Eu queria mencionar a pessoa que perguntou sobre Laís. Uma questão que você coloca sobre como que o romancista consegue alcançar dimensões da experiência de uma maneira em que geralmente não se consegue. Eu diria que isso é um mistério para a psicanálise. Freud escreve um texto que foi traduzido como Escritores Criativos e Devaneios, seria mais exato dizer poetas e fantasia, os poetas e fantasia, em que ele tenta localizar alguma coisa nisso. É uma coisa complicada, porque as pessoas queriam saber o que do autor faz com que ele consiga produzir a obra. E toda a discussão sobre o estilo, uma discussão da crítica literária do final do século XIX e século XX e primeira metade do século XX, ela era marcada justamente por isso. Como é que eu vou procurar
o autor do estilo. E o estilo era pensado como uma espécie de presentificação do íntimo na primeira pessoa. Então nós temos as psicografias, as buscas pelos detalhes da vida que poderia dizer como é que o autor faz, como é que Flaubert fez para conseguir produzir Madame Bovary. E isso é muito criticado na segunda metade do século XX. O Proust vai escrever contra Saint-Beuve, contra essa ideia da psicografia. E ele vai mostrar que o íntimo, ele não habita a primeira pessoa. O íntimo não coincide com aquilo que a pessoa julga ser. E um dado que a psicanálise traz é justamente isso, que o íntimo, ele não está no eu. Ele não está no eu, ele está na terceira pessoa indeterminada, que a gente chama de das es, o isso. Ou seja, a psicanálise vai localizar a questão do íntimo justamente onde ele não tem indexação pronominal, onde ele não pode ser localizado na forma do eu. Então é uma questão que se coloca, que Lacan vai desenvolver ela a partir da questão do estilo, mas é um dado que nos remete justamente a um mistério. Com relação à terceira margem, que foi lançada a pergunta aqui, eu vou só localizar essa questão dizendo que a terceira margem, assim como as primeiras histórias do Guimarães Rosa, depois tem um ensaio belíssimo do Rancière sobre isso na última revista Serrote. Ele vai dizer que essas primeiras histórias do Guimarães Rosa, elas são estruturadas justamente como uma ficção do sujeito que se dá da suspensão da história. Então o pai, que no determinado momento resolve fazer uma canoa para ficar indo, ele coloca justamente aquilo que interrompe a história mundana, a história que tem um desenvolvimento, que tem uma linearidade, ele coloca ela justamente nessa suspensão. E uma coisa que a psicanálise traz é justamente a história do sujeito, do indivíduo que chega no psicanalista, na suspensão da história linear que ele tem que trabalhar hoje, segundo enquanto na terça, ela traz justamente uma ficção que suspende a história experimental, a história linear, a história que a gente vive no nosso cotidiano. Um pouco desse ponto, que o Guimarães Rosa ilumina para a gente o que é a ficção íntima do sujeito narrado. Bom, gente, muito obrigado. Foi um prazer o bate-papo, né?